Moções aprovadas e saúde pública são destaques da 15ª Sessão Ordinária de 2014. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que pode acabar com o financiamento privado de campanhas eleitorais. Falta de chuva antecipa para julho a previsão de colapso no Cantareira. Osasco é campeão da Copa Intercâmbio sobre o Corinthians. E torneio de MMA aconteceu na cidade no último sábado. É daqui a pouco no Câmara Notícias. Olha, é uma calinha. Que calinha linda! A calinha tá rindo pra mim. Eu vou brincar com você, calinha. Olá! Na 15ª Sessão Ordinária de 2014, que aconteceu na última terça-feira, dia 1º de abril, saúde pública foi bastante discutida na Casa e 3 moções foram aprovadas. Confira. A sessão iniciou com a apresentação de 2 moções de congratulações de autoria do vereador Branco, parabenizando o time Astros Futebol Clube pela conquista do campeonato da Liga Munhoz de Futebol Amador e a Liga Munhoz de Futebol Amador pela realização de seu campeonato. Mais de 2.000 pessoas passaram por lá acompanhando essa grande final e resgatando o verdadeiro futebol amador. As 2 foram aprovadas. Outra moção aprovada foi de autoria do vereador Valdir Roque, em pesar pelo falecimento da senhora Adail Gonçalves. O vereador ainda abriu um requerimento para uma sessão solene no dia 30 de abril, em repúdio à ditadura militar. E ela foi aprovada. Já o vereador Mário Guidi falou sobre a saúde pública da cidade e citou uma pesquisa recente realizada pelo Centro de Pesquisas de Osasco, que aponta que 43% dos entrevistados veem a saúde pública como o maior problema de Osasco. Falou ainda sobre a prevenção e a importância do trabalho do médico da família. A questão dos médicos é uma questão grave, mas nós temos outras questões relativas à área da saúde. Eu, pessoalmente, acho que uma das soluções para a questão médica é a proposta que existe de estruturação da carreira do médico do SUS. Nós temos o modelo inglês, o modelo da Inglaterra de assistência à saúde pública, é uma saúde pública, e eles lá criam a figura do médico do SUS, do médico do Sistema Único de Saúde. É uma carreira estruturada, como se fosse... nós temos, vereador Maluco Beleza, nós temos na área federal algumas carreiras de excelência, como a diplomacia, auditoria da Receita Federal. São carreiras de serviço público muito bem estruturadas. Nós poderíamos ter a carreira do médico do SUS, com garantias e regalias conforme o andamento e o desenvolvimento da carreira. O vereador Valdomiro Ventura falou sobre a conversa que teve com a Sabesp sobre a autorização para realizar a rede de esgoto do Jardim Dávila. Me reuni com mais ou menos, com aproximadamente umas 50 famílias, e elas me pediram que encaminhasse a Sabesp, encaminhasse a Eletropaulo esse pedido, autorizando a Sabesp a entrar no terreno deles para poder instalar esgoto ali para as famílias, pois o esgoto está entrando na casa das pessoas, além das cobras, que essa semana já mataram, acho que 3 cobras que adentrou ali a casa das pessoas. O vereador Jair Assaf citou indignado a atitude da construtora Gafisa ao lançar um empreendimento na cidade e ignorar informações sobre a sua localização em Osasco. Bom, a irregularidade é que a Gafisa, que é uma empresa da capital, ela vende apartamento em Osasco e anuncia que está vendendo na Vila São Francisco, na capital. Isso é um absurdo, isso é preconceituosa e está uma propaganda enganosa.
porque a pessoa que vai adquirir um apartamento, ele tem que ter consciência e conhecimento que ele está comprando em Osasco, até porque os imóveis cadastrados no registro de imóveis de Osasco. Então, acho que existe um decreto, uma lei complementar 157 de 2007, que prevê multa em caso a propaganda não conste o nome da cidade a que se refere o empreendimento. E os vereadores de Paula, André Sacco e Sebastião Bognar criticaram a saúde pública da cidade. Falaram sobre a situação dos hospitais e os casos de dengue. Nós em Osasco estamos vivendo uma situação de calamidade, porque além das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nos pronto-socorros da cidade e no Hospital Antônio Giglio, no atendimento rotineiro, nós estamos vivendo agora um surto de dengue no nosso município. E é necessário que a administração municipal esteja muito atenta a isso e que possa colocar as equipes na rua, que possa... Não dá para recuperar o tempo que já foi perdido, porque teria que ter feito o trabalho preventivo lá atrás. Mas que pelo menos agora a administração se empenhe para atender a população da nossa cidade que está sofrendo com essa questão da dengue. Em sua vez, o líder do governo na Câmara, o vereador Aloísio Pinheiro, argumentou sobre a reforma do pronto-socorro do Jardim Rochidale e disse que a prefeitura está trabalhando. Com relação ainda ao pronto-socorro Rochidale, lá havia, no vereador de Paula, 2 decisões a serem tomadas, e o governo tomou uma, que era fazer a obra com parte do pronto-socorro funcionando, até porque era uma operação bastante complexa, literalmente fechá-lo, e outra seria a opção de fechar mesmo. O governo optou em fechar. E reforma a gente sabe como que é. Se você faz uma reforma na sua casa, futuramente você vai ter os benefícios, mas durante a reforma, um incômodo ou outro certamente vai ocorrer. Então, pedir a compreensão, as equipes estão procurando acelerar ao máximo essa obra, que é uma obra, na verdade, é reforma, estamos chamando de reforma, mas, na verdade, vai mexer, literalmente, em toda a parte interna do pronto-socorro, já está mexendo do Rochidale, e aí pedir compreensão dos usuários ali, porque, realmente, qualquer obra, qualquer reforma, cria uma espécie de impacto, né? Já visto o regional, que está aí há mais de 3 anos em reforma, era uma reforma que a gente já deveria ter visto concluída até para melhorar as condições de atendimento aqui do nosso Hospital Central. Sem quórum para a ordem do dia, a sessão foi encerrada. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes, e elas são abertas ao público. Além disso, você pode assistir pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. As transmissões também acontecem ao vivo pelo site osasco.sp.leg.br. O Supremo Tribunal Federal retomou na última quarta-feira, dia 2 de abril, a ação que proíbe o financiamento privado de campanhas eleitorais. A ação direta da inconstitucionalidade proposta pela OAB começou a ser analisada em dezembro do ano passado. O ministro relator do processo, Luiz Fux, votou pelo acolhimento do pedido para acabar com as doações privadas a candidatos e partidos. Já o presidente do STF, Joaquim Barbosa, e os ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli acompanharam o relator e também votaram para acabar com o financiamento privado de campanhas eleitorais. E após o intervalo, nível do Cantareira bate novo recorde negativo e Osasco goleia a equipe japonesa. É daqui a pouquinho. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante, mas ainda tem muito o que fazer. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Colabore através do site. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. O Câmara Notícias está de volta. Agora vamos falar sobre o nível do Cantareira. Ele bateu um novo recorde negativo. E a previsão de colapso, que antes era prevista para agosto, passou para julho.
Um relatório assinado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas, comitês das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e das bacias do Alto Tietê e pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, indica que a estimativa é que a água acabe em meados de julho, forçando a retirada do volume morto, que necessita de bombeamento para ser captado. O nível dos reservatórios chegou a 13,8% na semana passada e, pela primeira vez na história, atingiu volume acumulado menor que 14%. É mais do que tempo de agir e economizar água. E o meteorologista Alexandre Nascimento, ele fala como que vai ser a estação outono para todo o sudeste do Brasil. Confira. No sudeste, a preocupação é muito grande devido à falta de chuva do verão. Ela não vai, de forma alguma, ser compensada durante o outono. Ou seja, algumas pessoas estão se perguntando se a umidade do verão não vai ser aí deslocada, né, para o outono. Isso não deve acontecer. Aliás, há a expectativa de que a gente tenha até menos chuva do que o normal. Depois aí de um verão muito seco e quente, nós tivemos uma segunda quinzena de fevereiro com alguma chuva, uma chuva em março caindo aí de forma normal, em algumas áreas até um pouco acima da média, mas a expectativa para abril, maio e junho é de chuva de normal a abaixo da média. Abril até começa bastante úmido em grande parte da região, mesmo no estado de São Paulo. Os primeiros dias devem ser úmidos e depois a temperatura vai caindo e o tempo vai secando. Essa chuva que a gente observa aqui no norte de Minas Gerais também deve ter essa característica, muito concentrada na primeira quinzena e depois o tempo vai secando. Maio, bastante seco e junho, bastante seco. É possível que a gente tenha aqui um pouco de chuva durante o mês, mas essa chuva deve ser muito próxima à normalidade. Em relação à temperatura, normal acima da média em abril. Em maio é possível que a gente tenha um mês frio, né, dias seguidos frios. E em junho, o frio muito restrito às noites, madrugadas e começos de manhã. Os casos de dengue na cidade têm crescido. Até o dia 24 de março, 107 casos foram confirmados em Osasco. A Prefeitura tem feito um trabalho de prevenção e combate à dengue. Na última semana, diversas ações foram realizadas para a prevenção de casos de dengue em Osasco. Entre as ações, um grande mutirão com a participação de 450 agentes comunitários de saúde, além de máquinas manuais de nebulização, carros de som para a divulgação dos cuidados preventivos contra o mosquito Aedes aegypti. E na manhã dessa quarta-feira, foi realizada uma ação concentrada de combate à dengue, tendo como ponto de partida o antigo prédio da Ervi. O diretor de Vigilância Sanitária e Saúde de Osasco, Fábio Cardoso, explicou a ação. Essa força-tarefa inclui desde o trabalho de visita casa a casa, né, de orientação e eliminação do foco da dengue aqui no município, né, e também a aplicação de veneno. Na ação, foi feita a nebulização em todo o córrego Buçocaba. A nova máquina de prevenção foi equipada com 50% de ml de veneno e 10% de água. Esse inseticida é específico para terrenos, locais com concentração e acúmulo de lixo, além de locais com água parada. Nos locais onde foram confirmados casos de dengue, a Prefeitura vem realizando o procedimento de nebulização de combate ao mosquito, processo no qual o inseticida líquido é aplicado por agentes devidamente equipados, munidos de equipamento portátil e roupas apropriadas para eliminar os focos do mosquito. A população também pode colaborar com alguns procedimentos diários que ajudam no combate à dengue. 90% dos casos estão dentro das residências. Então é importante que a população verifique todos os focos onde pode estar acumulando água. O pratinho de vaso de planta continua sendo campeão de foco de dengue aqui em Osasco. Caixa d'água, qualquer recipiente que possa estar acumulando água. Lembrando que as zoonoses têm um serviço de telagem de caixa d'água gratuito. Basta ligar no 156, fazer a solicitação da telagem e o agente vai até a residência fazer esse serviço. Então é importante que a população contribua com o serviço de combate à dengue na cidade. E após o intervalo, tem esporte. Osasco foi campeão da Copa Intercâmbio sobre o Corinthians e também teve MMA no final de semana. Voltamos já.
vou brincar com você, Calinha. O Câmara Notícias está de volta e olha só que legal essa notícia. O Osasco conquistou uma competição importante e internacional ao golear diversas equipes japonesas e na final bater o timão, o Corinthians, para ficar com a Copa Intercâmbio Brasil-Japão. Confira os melhores momentos. Apita o árbitro, final de jogo, vamos às penalidades. Vamos para a primeira cobrança, está autorizado o jogador do Corinthians, vai partir, correu, deu uma paradinha ali, bateu, Cucato! Vem agora Sassá, o artilheiro Sassá na bola, correu, bateu, defendeu o goleiro. Empatado até agora, partiu o jogador do Corinthians, deu uma paradinha, mais uma paradinha, correu, bateu, Cucato! Vai o Osasco agora tentar inaugurar o placar nas penalidades. Vem Murilo na cobrança. Autorizado, partiu, bateu, defendeu o goleiro. Terceira cobrança corintiana. Correu, bateu e o gol. Foi ousado o atleta corintiano. Pode empatar o Giovani agora na cobrança. Correu, bateu e é gol. Quarta cobrança corintiana, autorizado, partiu o jogador, bateu, Cucato! Vitor tem a chance de deixar o Osasco em frente no placar. Lá vai Vitor, autorizado, bateu e é gol! Quinta cobrança corintiana, se errar, acaba o jogo. Lá vem, bateu e é gol! Tudo nos pés do William agora, se fizer, acabou. Lá vai o William, partiu, bateu na trave. Cobranças alternadas, agora vem o atleta corintiano, devagarinho, bateu, gol. Gustavo tomou distância, vem pra bola, gol do Osasco. Sétima cobrança corintiana, partiu, bateu pra fora! Gustavinho tem o título nos seus pés, é só fazer que acabou. Autorizado Gustavinho, bateu, gol! Osasco! Campeão da 19ª Copa Intercâmbio Brasil-Japão. E o Osasco Audax não se classificou por pouco para a final do Paulistão 2014, mas com certeza foi um dos times mais comentados. O Osasco Audax disputou pela primeira vez a divisão de elite do futebol paulista nessa temporada. Pela primeira vez, a cidade de Osasco jogava o Paulistão. Vamos relembrar a trajetória. Na estreia da competição, o time foi a Jundiaí, mesmo com o nervosismo da estreia e ainda sem alguns titulares não inscritos, fez um bom jogo, deu mostras do estilo de jogo que surpreenderia a todos no Paulistão. E só ficou no empate sem gols, porque João Paulo foi expulso e deixou o time com 10 em boa parte da partida. Na segunda rodada, o primeiro grande desafio, o Santos no Pacaembu. Com o domínio total da partida, o time osasquense colocou o peixe na roda. Caion fez gol histórico. O Audax continuou criando chances, mas o segundo gol não saiu. E aos 42 minutos, Jubal colocou para dentro uma das poucas oportunidades peixeiras. 1-1. O carrossel osasquense mais conhecido do que nunca. O time foi a Campinas pegar a Ponte Preta. E mesmo com posse de bola superior a 70% ao seu favor e chutando 19 vezes a gol, um dos apenas 4 arremates pontepretanos entrou. Ademir 1-0 e a primeira derrota. Na última rodada, de nada adiantava fazer contas sem a vitória. E ela veio fora de casa, contra um desesperado Comercial. 3-0 no Palma Travassos.
e uma aula de futebol. O Audax estava vivo. Lançamento, Rafinha! Vai driblar o goleiro! Ficou fora do gol, Rafinha por cobertura, bateu e fez o golaço! Com o empate diante do Penapolense, o Corinthians estava eliminado. Quem se deu bem foi o Ituano, que venceu o São Paulo no Morumbi. Deu um grande passo rumo à classificação. O Botafogo, o melhor do interior, já estava classificado em primeiro lugar. Na última rodada, a calculadora na mão, além de vencer o Linense, o Audax tinha que contar com o tropeço do Ituano em casa contra o Penapolense. Mas o time de Juninho Paulista, com uma ótima campanha, venceu o time de Penápolis e se classificou. O Osasco Audax colocou mais de 7 mil pessoas no estádio do Rochidale, mas nervoso não conseguiu marcar gols durante a partida. E já sabendo da vitória do Ituano, sofreu um gol do Linense no finalzinho. Mesmo sem a classificação, é preciso se explicar que o primeiro objetivo para um clube caçula no Paulistão é não ser rebaixado. E o Osasco Audax foi muito além disso. Chegou até a última rodada com chances de classificação e de vaga para a Série D, enquanto o Corinthians já estava eliminado. Trouxe ao cenário nacional uma nova forma de jogar futebol, sem posição definida, com transições entre os jogadores, posse de bola desde o seu campo de defesa, sem chutões. Um futebol bem jogado, que revelou para o Brasil Fernando Diniz. E após vencer a Portuguesa por 3-1, o Osasco se classificou para as quartas de final da Copa Ouro Sub-17. É um jogo difícil, a gente já teve esse adversário aqui, apesar de não ser dos times tradicionais de São Paulo, é um adversário que se fecha muito, tem tradição na região de São José, então é um time que representa José Bonifácio, mas é de São José. E pelo grande poder de marcação, de se fechar, vai ser um jogo bem complicado. Os caras vão jogar por uma bola, a gente vai ter o domínio do jogo, mas os caras vão jogar por uma bola, então a gente tem que estar atento. A gente vem de um resultado positivo aí, que foi contra a Portuguesa, a gente foi bem superior, conseguiu a vitória de 3-0 e assim, o intuito da equipe e da comissão técnica é o título, né? Então a gente precisa passar por mais esse adversário. E Lucas, a gente tá vendo uma maratona até dos meninos, né? Não sei se aconteceu isso com o seu time, que eu quero perguntar. Por exemplo, o Sub-15 teve a disputa do intercâmbio, depois já jogou contra a Portuguesa. Também aconteceu com você? O nosso foi até um pouquinho mais complicado. A gente estava no Rio de Janeiro na semana passada, a gente enfrentou aí 32 horas dentro do ônibus, entre todos os deslocamentos. Jogamos a Copa Rio, que é equivalente a um brasileiro aí da categoria. Não fomos bem, infelizmente, lá na primeira fase, mas de qualquer forma enfrentamos adversários tradicionais, apresentamos um bom futebol, mas o resultado não veio. Após essas 32 horas, desde segunda-feira de madrugada, chegamos no sábado às 4 da manhã no CT e às 6h30 já estávamos indo para o jogo contra a Portuguesa, então os meninos se superaram. Ontem foi um dia de folga aí para eles, porque a condição física estava bem debilitada. E agora retornando aos trabalhos, 2 dias de treino para preparar para quinta-feira. E agora o Copa Ouro, né, que nós já falamos, tem na quarta-feira, aliás, amanhã o jogo contra o José Bonifácio. E esse segundo semestre tem Campeonato Paulista com transmissão da TV Esporte Osasco. E nós também estaremos juntos com vocês. Na quinta, né, vai ser na quinta o nosso jogo, às 15 horas lá em São José dos Campos. No Campeonato Paulista a gente tem talvez o grupo mais difícil da história do Osasco e do Audax anteriormente. Um grupo que tem São Paulo, Portuguesa, Juventus, Diadema, times tradicionais aqui de São Paulo. Então vai ser um Paulista de alto nível pra gente, já uma primeira fase muito complicada. E a gente espera mostrar bons jogos e bons resultados aí na TV Esporte Osasco. E o final de semana não foi só de futebol. Osasco sediou no último sábado o circuito Talent de MMA. No último sábado, a cidade de Osasco recebeu um dos grandes eventos de artes marciais do país. Trata-se do Circuito Talent de MMA, organização que recebeu o Prêmio Revelação em 2013. No ginásio geodésico, o público compareceu em peso e pôde ver lutas emocionantes. E no meio de tantos lutadores,
Quem roubou a cena foram as belíssimas Ring Girls. Muito bom, foi tudo feito com muita atenção, muita dedicação. É a primeira vez que eu tô sendo Ring Girl e eu adorei. Sensacional. Eu estreiei a primeira vez aqui no evento e adorei. No card principal, o experiente Pamplona, de 38 anos, encarou o paraguaio Federico Torres. E com uma boa luta no chão, venceu por finalização em sua 20ª luta na carreira. Em pé aí, pelo que eu vi, e aconteceu de eu entrar no tempo certo do chute e botar para baixo. Então, valeu, tava treinando tanto chão como em pé, então aonde caísse eu tava bem confortável. E quando caiu eu vi que era um terreno que ia ser melhor ali para mim, então fiquei ali mesmo. Outro que fez bonito no chão foi o tricampeão mundial de jiu-jitsu, Celcinho Vinícius. O atleta da Ryan Gracie finalizou o André Urso ainda no primeiro round. Eu estou muito treinando na parte de trocação. Eu tenho os 2 melhores técnicos aqui de São Paulo. No Muay Thai, Francisco Veras. No boxe, Gustavo Otas. Eu estava muito bem treinado. Eu vi que meu irmão entrou, ele sentiu, a perna dele deu uma tremida. Aí eu falei, tá bom, vou para minha casa, que é o jiu-jitsu. Botei para baixo. Meu mestre gordo veio do Rio me prestigiar. E eu não poderia fazer uma despeito e não finalizar. Então eu quis ir para minha casa, jiu-jitsu. Eu sou 6 vezes campeão mundial. Eu não tenho por que arriscar na trocação. Eu troquei com ele para sentir como que era a mão dele. Mas eu vi que meu irmão entrou e estava bom por ali. O Circuito Talent de MMA tem sua luta final agora. Marcos Babuino enfrenta João Paulo Rodrigues aqui no Geodésico. E o atual campeão, Babuino, não teve vida fácil para manter o cinturão do peso pena. Encarou o único lutador do mundo que venceu a estrela do UFC, Renan Barão. Após 3 rounds bem disputados, Babuino levou toda a torcida ao delírio, nocauteando seu adversário e conquistando sua 13ª vitória consecutiva. Para disputar o cinturão, um cara duro, ia vir um americano, mas conseguiu o visto por causa da Copa do Mundo. Aí veio o Marcos Paulo, que é um atleta duríssimo. Eu tô com todos os atletas de ponta aí, mas tá bem preparado. Tô treinando 3 meses pra essa luta. Cara, um dia ele quisesse me estratégia de manter a luta em pé, que eu sabia que ele não ia aguentar tocar porrada comigo. Aqui é chutebox. Chutebox é isso, é trocação o tempo inteiro. Sou faixa preta de jiu-jitsu, treinei o wrestling, sou bom de queda, dou daqui down, levanto, ninguém me segura no chão, mas quis trocar pra essa luta porque eu sabia que ele não aguentava a minha mão. E este foi o Câmara Notícias de hoje. Eu sou o Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!